Um amigo. Intervenção de um yogi. Embaixador da Divina Maria. A transparência. Eu sou um amigo. Do meu coração ao seu coração, que a paz e a alegria reinem entre todos e entre nós. O conjunto dos anciãos pediu-me para retornar entre vocês, a fim de falar sobre alguns conceitos e elementos referentes ao pilar da transparência que está associado à porta posterior de Cristo, da luz que riste ou da luz branca. Eu vou expor a vocês o que é este conceito de transparência. Tornar-se um transparente de luz e ser transparente à luz é realizar Cristo, é realizar, em si, o despertar, viver a realização. Viver conscientemente, aqui, sobre este mundo, enquanto estando conscientemente em outros lugares, presentes no conjunto dos universos, no conjunto das dimensões. Levando então a tomar consciência, na verdade, e não em ideia, da Maya deste mundo, da sua ilusão. Naturalmente, a luz branca é amor. Naturalmente, viver isso necessita, justamente, de uma fusão com a luz branca, de uma saída do quadro habitual da vida, tal como o concebe o humano, enquanto sempre sendo humano. Através do fogo do coração, através de uma consciência que nada mais tem a ver com a consciência ordinária. Uma consciência que é expandida até tocar os céus, tocar a origem e tocar o fim, provar o néctar da fonte e viver esse néctar, permanentemente. É isso que cada um é chamado neste período particular de transição. Como todos nós, os anciãos, lhes dissemos, nós lhes demos o máximo de elementos, o máximo de práticas e de elementos, podendo também permitir-lhes aproximarem-se desta transparência. Então, se vocês quiserem, nós iremos explorar o que significa esta transparência. A transparência é o que os faz sair da aparência, é o que os faz sair da ilusão de ser uma pessoa, neste mundo, e que faz com que não possa mais ali ter a mínima interação, neste mundo, ligada à pessoa, mas sim uma ação, lúcida e consciente, diretamente conectada com a presença do Si, da unidade, da verdade, da beleza. Tornar-se transparente à luz é certificar-se de que, no interior da consciência, não existe mais zonas de resistências. A luz pode então atravessá-los, inteiramente, sem que ela seja interrompida, no interior da consciência, por qualquer elemento. Tornar-se transparente à luz confere, é claro, o que eu já disse, confere um estado de serenidade, um estado de paz, um estado de alegria, a nenhum outro parecido, um estado de serenidade e de beatitude. Viver a unidade e manifestar a unidade, tornar-se transparente, é estar além mesmo da identificação com a luz, é tornar-se si mesmo, em consciência, a totalidade da luz. Para isso, não deve mais existir a mínima coisa chamativa da pessoa, a mínima vontade da pessoa além do que permanecer no estabelecimento desta luz, desta transparência. Pois, em meio à transparência, quando a luz os atravessa de lado a lado e quando ela está aclimatada no interior desse corpo físico, desse veículo, então, apenas naquele momento, a consciência torna-se panorâmica. Ela não está mais limitada à consciência do eu, ela não está mais limitada à pessoa, mas virá abrasar o conjunto de todos os universos e o conjunto de todos os irmãos e irmãs. Naquele momento, o amor é vivenciado enquanto realidade transcendente e não fica mais submetido a nenhuma lei existente neste mundo. O amor da luz e a vivência do amor vibral nada tem a ver com o amor humano. É uma transcendência do amor humano, porque este amor é o oposto do amor humano. Ele torna livre, ele libera e ele põe o outro na alegria. O amor humano é sempre condicional e condicionado. Condicionado a um jogo de interações, justamente ligado à opacidade e à ausência de luz, com, no entanto, uma procura de luz. O ser que se torna transparente à luz, torna-se, ele mesmo, esta luz, bem além da identificação com a luz, mas, por esta noção de transparência. Não existe qualquer alteração possível para a transparência instalada. Não existe qualquer possibilidade de impor-se nas variações do humor, nas variações das emoções ou em quaisquer variações.
Em meio à unidade e em meio à transparência, a consciência fica estendida e uniforme. Ela apenas tem variação no grau de intensidade da vivência da alegria, no grau de intensidade da vivência do amor em si. Viver a transparência e a luz branca é estar em Samadhi, isso eu já disse a vocês, e é também experimentar uma visão profundamente diferente do que podem ver os olhos, do que pode levar a ver e a compreender o cérebro. Isso, aliás, foi chamado de visão do coração. A visão do coração vê além das aparências porque ela vê, justamente, pela transparência. Ela vê, na pessoa que é vista pelos olhos, além do que se deixa ver olhos. Ela vê a alma e, além disso, ela vê realmente o espírito que está atrás da aparência de uma pessoa que está à frente. Naquele momento, é claro, o que é amado não é a pessoa que está à frente, mas sim o espírito que remete ao espírito. Dessa maneira, o ser que vive a unidade não pode mais ser outra coisa senão esta transparência. Ele não pode mais aderir a nenhum modelo existente neste mundo. Ele não pertence mais a um país, ele não pertence mais a uma tradição, mesmo ele podendo ali se referir, mas ele se torna totalmente livre e totalmente liberado de qualquer condicionamento. O condicionamento é, aliás, uma ausência de transparência. Pois os condicionamentos vão definir, de algum modo, os contextos que se estabelecem nos diferentes setores da vida. Mas a transparência não tem mais qualquer contexto. Ela se articula ao redor de alguns pilares, que estão prestes a serem explicados e revelados, denominados infância, transparência, humildade e simplicidade, NDR. Ver o protocolo Os 4 pilares do coração. Isso é apenas estabelecido no centro desses 4 pilares quando a irradiação da fonte, pela transparência total, puder aparecer, bem além das simples variações de Samadhi e da alegria, onde o ser entra nesta imanência e nesta impermanência, bem além da simples pessoa humana. Naquele momento, a consciência está consciente de que ela habita um corpo que não é a verdade. A consciência está consciente de que ela está além desse corpo, além desse mundo, presente no conjunto dos universos e no conjunto das dimensões. Entretanto, a consciência mantém, com felicidade e com alegria, esse corpo de ilusão, não para si mesma, mas, sobretudo, para todos os outros que apenas são parte dela mesma, ainda não revelados à sua própria verdade. A consciência que vive isso, nesta transparência, não está mais submissa, é claro, no nível da consciência, aos riscos das ações e das reações, não está mais submissa aos condicionamentos e não está mais submissa, tampouco, às interações que podem existir nas relações clássicas humanas, enquanto estando plenamente presente em alguma relação, seja ela qual for que se apresentar. Obviamente, os corpos escapam, para a maioria daqueles que vivem isso, aos princípios de corrupção desta carne. A própria fonte, quando ela molda um corpo, sem passar pela encarnação, apenas pode subsistir neste corpo criado durante alguns anos, pois este mundo foi efetivamente privado da luz, pois este mundo foi efetivamente privado de conexão com a luz. Ele está sofrendo de amnésia. Ele foi atingido pelas resistências. Ele foi atingido por predações e por sofrimentos. Tudo isso vocês sabem. Mas vocês sabem também que o impulso da luz vibral, realizado há alguns anos, torna possível, de maneira muito mais fácil, o acesso a este estado. Mas aceder a este estado necessita, também, de fazê-lo perdurar e durar durante o tempo da sua encarnação. É preciso estabilizar em este estado. A experiência do coração, assim que vivenciada, apenas por 1/1000º de segundo, jamais pode ser esquecida. Porque é uma experiência transcendente, no sentido mais transcendente, isto é uma experiência que vem modificar as próprias regras de funcionamento da consciência. Mesmo se a transparência não estiver totalmente estabelecida, então, naquele momento, a consciência se estabelece em um novo estado. Este novo estado foi desenvolvido para vocês, é denominado Turiya ou consciência unitária. Isso se manifesta, assim como eu disse, por Satchitananda.
Isso se manifesta pelo que é denominado Shanti-Nilaya, viver com toda a consciência a morada da paz suprema, aí onde nenhuma intercorrência deste mundo pode influir naquele que é transparente. Por outro lado, aquele que se tornou transparente tem o dever, mas esse dever não é em um sentido moral, é uma aplicação lógica do estado de transparência, de ser, de algum modo, uma testemunha viva deste acesso à unidade. É nesse sentido que os arcanjos os chamaram de testemunhas da luz, de ancoradores da luz e de semeadores da luz. Porque a sua função, é o seu papel, é a sua missão. Aquele que encontra a luz, aquele que vive a luz, torna-se transparente de luz e a luz emana dele, irradia dele e brota dele, permanentemente. Não pode mais ali ter, de qualquer modo, interrupção do fluxo da luz, do fluxo do amor, do fluxo da vibração. Então, é claro, a personalidade ainda está presente nesta dimensão, neste corpo, mas não está mais no centro do palco, não está mais na aparência, não está mais no eu, jogo, não está mais em qualquer sedução e, sobretudo, nada mais tem necessidade de compreender. Pois a luz é realmente, quando a consciência turiya se instala, o nutriente absoluto, aquele que não busca mais outra coisa além de ser si mesmo esta luz. Não há mais necessidade de responder, porque a luz é a resposta. Não há mais necessidade de buscar, porque a luz se estabelece. Não há mais necessidade de sofrer, porque a luz está além do sofrimento e da interação do prazer e do sofrimento. Tudo isso eu tento passar a vocês em palavras, através do que eu vivenciei durante a minha vida e do que eu pude transmitir àqueles que se aproximaram, de diferentes maneiras. É isso que vocês são chamados. É isso que a luz os chama. É nisso que as zonas de resistências podem manifestar-se em vocês, atualmente, seja sob forma de incômodos, sejam eles quais forem, sediando-se na alma, sediando-se no que vocês chamam de mental ou de emoções, ou ainda no seu próprio corpo, sendo, em última análise, apenas estímulos para ir a esta transparência. Lembrem-se de que o Senhor Metatron abriu, em vocês, a porta posterior do coração, a porta Kiristi, que permite a luz branca penetrar em vocês, integralmente, NDR, o ponto Kiristi, entre as omoplatas. Este pilar é um dos principais apoios que, se vocês o adotarem, se vocês o perceberem, se vocês o viverem e o vibrarem, vai levá-los a passar a porta estreita com muito mais facilidade, porque, naquele momento, vocês terão a prova indelével, que se marca na consciência ordinária, de que existe efetivamente um estado da consciência que não está ligado à pessoa, que não está ligado à ilusão e à projeção, vivenciadas neste mundo, mas que é atemporal, eterno e um estado de alegria e de êxtase que nada tem a ver com a mais bela das alegrias vivenciadas nesta vida, em meio à ilusão. Deste modo, tornar-se transparente de luz é aceitar que a luz atravesse, de lado a lado, o conjunto da consciência, é aceitar não mais desejar, é aceitar deixar-se levar e se encantar pela luz, por completo. É não mais intervir pela sombra dos medos. É não mais intervir pela sombra dos apegos. É não mais intervir pela sombra dos desejos, sejam eles quais forem, porque a luz vem preencher o conjunto de desejos de toda a alma. Isso foi denominado, por algumas estrelas, consumir-se no amor, e é exatamente isso que ocorre. Naturalmente, os testemunhos das estrelas foram talvez mais fortes do que aqueles dos anciãos. E, por sinal, entre o que é chamado de sexos, presentes na superfície desta terra, as mulheres sempre deram os testemunhos muito mais intensos e muito mais ricos da sua vivência deste estado. Porque a transparência está, de qualquer modo, inscrita de maneira muito mais simples na mulher, pelo próprio fato do acolhimento da vida no interior do seu seio, coisa que o homem não pode conhecer. A mulher é, portanto, mais facilmente uma criadora. Eu não falo da criadora genital, mas sim da criadora de luz, como podem ser, como vocês sabem, as estrelas de Maria ou ainda os mestres geneticistas de Sírios que são, por essência e por natureza, entidades de polaridade feminina.
Mesmo este feminino não tendo mais qualquer sentido, em relação à feminilidade da Terra, isso está, no entanto, inscrito em uma polaridade de alma e de espírito. Entretanto, nesses tempos peculiares que chegam, agora, sobre a Terra, todos vocês têm, homem como mulher, criança como adulto e como idoso, a possibilidade de tornar-se um transparente de luz. Mas para isso é preciso aceitar, como lhes disse o arcanjo Anael, há muito tempo, abandonar-se, inteiramente, à luz, aceitar ser levado pela luz, esquecer-se de si mesmo, não mais existir, nada mais ser, em meio a este mundo. Isso se chama, efetivamente, a pequena morte em seguida, depois, o que foi chamado por outros anciãos, a noite escura da alma. É isso que vocês são chamados. Vocês não podem viver em Cristo, enquanto vivendo em meio à personalidade. É um ou outro. E isso vai lhes aparecer, cada vez mais claramente, mesmo na consciência da personalidade. A fim de fazê-los optar por dar o passo que irá levá-los a atravessar a porta da unidade. Assim como lhes foi demonstrado, gradualmente e à medida desses anos, a unidade não é um conceito para ser aceito intelectualmente. É, antes de tudo, um estado de consciência para viver, que está bem além da dualidade do bem e do mal, que está bem além dos jogos habituais das leis de atração e de repulsão deste mundo, ligadas à atração, visão do eixo falsificado da luz. Tudo isso foi redirecionado, disso vocês também sabem, e cada ser humano, cada pessoa, independentemente do que vocês poderão denominar o seu karma, a sua idade, os seus sofrimentos, os seus apegos, é levado, durante este período final, a viver a transparência. Mas tornar-se transparente e ser transparente é aceitar deixar cair as suas próprias sombras. Aceitar deixar cair as suas próprias sombras não é combatê-las, é aceitar vê-las, é aceitar reconhecê-las pelo que elas são, e não mais ali se apegar, e não mais lhe dar atenção, não mais lhe dar peso, pelo contrário, deixá-las mais leves, pelo jogo da luz e, justamente, pela transparência da luz. Isso não é um jogo intelectual, mas é uma ação real, vibratória, que deve se refletir, em meio à consciência, depois da noite escura da alma, por um alívio, cada vez mais perceptível, da própria consciência. A consciência vai, de alguma forma, desprender-se deste corpo, desprender-se desta pessoa que vocês habitam, desprender-se de todos os apegos presentes, sem, no entanto, desviá-los do que é para realizar, mas isso vai ser aprendido diferentemente, com um olhar diferente, que é a visão do coração, que nada mais tem a ver com a visão da pessoa ou com a visão dos olhos. Tudo se torna transcendente. A transparência e a luz faz de vocês um ser de luz, no sentido mais nobre e mais perceptível por aqueles que se aproximam de vocês. Mas nenhuma emoção pode vir então alterar o que vocês são. As emoções apenas passam adiante, elas se dissolvem instantaneamente pela presença da luz e pela sua transparência. É isso que Cristo vem chamá-los. É isso que a luz branca vem revelá-los. Mas para isso, é preciso aceitar, como ele dizia quando passou sobre a terra, deixar os mortos enterrarem os mortos, fornecer todo o seu amor, e não uma ajuda, inscrita na dualidade. É preciso elevar-se para poder banhar o conjunto da humanidade e o conjunto dos seus próximos e o conjunto das suas relações, das suas emoções e dos seus pensamentos, nesta transparência. Dessa maneira, então, há uma necessidade de leveza que exprime a alma nesse momento final de crucificação, chamado de a noite escura da alma, também denominado, pelo bem-amado João, o choque da humanidade. É aquele que vocês vivem atualmente e que muitos de vocês começaram a viver, por antecipação, eu diria, há algumas semanas, há alguns meses. Nesses tempos extremamente reduzidos que precedem o anúncio de Maria, vocês serão chamados a um exame de consciência, não no sentido religioso, mas no sentido de aceitar vê-los como são. Isso foi denominado, também, o face a face. Não há outro modo de resolver o face a face senão tornar-se transparente, então, independentemente do nome que vocês deem a esta transparência.
porque, efetivamente, ela pode ser chamada de graça, mas também de perdão, mas não um perdão conceitual, vivido em meio às emoções e no mental ou no afetivo, mas um perdão real que permite abandonar-se à luz e se tornar, realmente, transparente. Este perdão não é um perdão de circunstância ou um perdão social. É um perdão vibratório que se expressa, realmente, por um alívio real e por uma alegria total, quando isso é realizado. Se o perdão não os liberar e não os tornar mais leves, não é um perdão. É simplesmente um jogo do ego e da personalidade. Se o fato de desprender-se pela ação da luz não contribuir para aliviá-los, então, aí também, trata-se de um jogo da personalidade. Lembrem-se de que eu sempre disse que a consciência é vibração. A luz vibral é vibração. O amor vibral é vibração. A consciência da unidade apenas pode existir plenamente quando a coroa radiante do coração, o fogo do coração, é despertada. E aquele que vem, como um ladrão na noite, despertar o fogo do coração, é Cristo, é a luz branca, é o que eu, na minha tradição, denominava Brahman, a dissolução bramânica. Nota: Brahmanismo ou Brahmanismo é a antiga filosofia religiosa indiana que formou a espinha dorsal da cultura daquela civilização por milênios. Estende-se de meados do segundo milênio antes de Cristo, até o início da era cristã. Persiste de forma modificada, sendo atualmente chamada de hinduísmo, Wikipédia. É aquela que os leva a viver a dissolução total, aí onde desaparecem todas as referências que fazem parte da vida ordinária e do contexto ordinário da vida, nesta dimensão. É a isso que, agora, o impulso de Cristo, que vai ocorrer cada vez mais insistente, vai chamá-los. Romper os envelopes da consciência limitada, a fim de penetrar, em cheio e com plena lucidez, neste face a face e nesta transparência. Então, para aqueles de vocês que ainda não vivenciaram esse fogo do coração, e que estão talvez nas primícias ou no pleno ápice da noite escura da alma, saibam que, do outro lado, há a luz e há a felicidade. Mas, para isso, é preciso aceitar se desprender. Vocês não são os seus sofrimentos. Vocês não são os seus apegos. Vocês não são, menos ainda, esse corpo e, no entanto, é dentro dele que a sua consciência ali está confinada. Vocês não são, tampouco, os jogos sociais. Vocês não são o que vocês aprenderam. Vocês nada têm da idade que vocês creem ter. Vocês não são esta pessoa que está localizada, aqui, neste lugar. Vocês são muito mais amplos do que isso. Mas, para isso, é preciso soltar tudo o que vocês mantiveram com a personalidade. Vocês não podem penetrar no reino dos céus, como ele lhes disse, se vocês não se tornarem como uma criança e se vocês aceitarem, somente, morrer para vocês mesmos, na totalidade. Enquanto a crucificação não for vivenciada, não pode ali haver ressurreição. Para isso, a luz vibral vem chamá-los. Ela chamou por vocês durante muito tempo, como disse São João, pela coroa radiante da cabeça, constituindo os chamados. Agora, se vocês desejarem conectar com a unidade, cabe a vocês decidirem, cabe a vocês darem o passo, ou seja, tornarem-se transparente de luz. Para isso, é preciso sensatamente abandonar tudo o que fez o que vocês creem ser, pois vocês não são nada disso. Como lhes dizia também irmão K, é preciso liberar-se, inteiramente, do que é conhecido, e o que é conhecido é a personalidade, com as suas deficiências, com as suas inclinações, com os seus apegos, com os seus laços, com os seus papéis, com as suas funções. É preciso penetrar, totalmente nu, nesta transparência, a fim de atravessar a porta estreita e de se estabelecer, pela graça da humildade e da simplicidade, no centro do coração, sobre o ponto sobre a irradiação da fonte e se tornar a si mesmo esta fonte. Enquanto isso permanecer na alusão, enquanto isso permanecer nos conceitos, a sua pessoa, no sentido da personalidade, vai apropriar-se de você. Portanto, é preciso restituir tudo.
Vocês não podem penetrar na transparência da luz, e se tornar transparente de luz, enquanto existir a mínima sombra. As zonas de sombra são apenas medos projetados no exterior. As zonas de sombra são apenas sofrimentos que não foram curados. Mas vocês não têm mais tempo para curar esses sofrimentos, aplicando ali o bálsamo da personalidade. Vocês não têm mais tempo para curar os sofrimentos, aplicando ali o bálsamo da compreensão. Hoje, o único bálsamo possível é aquele da luz vibral. E para que ela atue, basta simplesmente deixá-la agir, na totalidade. E para isso, não é preciso mais interagir com a luz, não é preciso mais buscá-la, não é preciso mais solicitá-la, é preciso sê-la e encarná-la, integralmente. E isso apenas pode acontecer se, justamente, vocês interromperem, de maneira deliberada, qualquer pensamento, qualquer emoção e, também, qualquer vontade e qualquer pedido. É o momento em que vocês aceitam, como teria dito, talvez, a estrela Teresa, não ser estritamente mais nada, penetrar na humildade, que não é uma negação da vida, mas a negação da ilusão deste mundo, a fim de fazê-los penetrar, em verdade, na verdadeira vida, que é aquela da eternidade, da transparência da luz. Naquele momento, vocês não serão mais a testemunha deste apelo da luz, mas vocês irão se tornar a testemunha da própria luz, porque vocês irão se tornar transparentes. Tornar-se transparente é, também, vibrar além de todos os problemas existentes neste mundo, não se desviando deles, mas simplesmente porque eles, gradualmente e à medida do seu abandono, vão desaparecer sozinhos pela ação da luz. Lembrem-se de que a luz jamais luta, de que a luz não se constrange jamais. A luz tem apenas que ser deixada agir. A luz tem apenas, no nível do que vocês são, que se deixar transparecer, ou seja, ir além do que parece, além da aparência, a fim de que tudo se torne claro, de que tudo se torne límpido, de que tudo se torne leve. A luz os chama a um amor indizível. Nenhum amor humano, seja qual for, nenhuma projeção de um amor exterior, pode rivalizar, de maneira alguma, com este amor. É por isso que muitos místicos lhes falaram desta consumação do amor. É exatamente a isso que vocês são chamados. Os estados que vivia, por exemplo, Mananda Mohi, vocês podem, hoje, perfeitamente vivê-los. Gradualmente e à medida que vocês deixarem a transparência se estabelecer, gradualmente e à medida que vocês deixarem a luz agir e trabalhar em vocês, vocês irão viver isso, com cada vez mais clareza e limpidez. É preciso compreender e aceitar que o que muitos de vocês veem no céu, em meio à luz adamantina, se reforçando e se tornando cada vez mais denso, vai, um belo dia, invadir o conjunto deste mundo, e naquele momento, não haverá duas soluções. Ou vocês mantiveram as resistências, ou vocês se tornaram totalmente transparente. É muito mais fácil de tornar-se transparente durante este período final, porém vocês não poderão mais se tornar transparente no momento final. E agora que é preciso fazer isso? Aí está o sentido da minha intervenção, era mostrar-lhes e tentar fazê-los viver, mais próximo do coração, o que é esta noção de transparência de luz. Quando Cristo vier bater a porta, não mais a sua porta individual, mas em escala mundial, ele irá lhes perguntar, naquele momento, se vocês estão transparentes. Ele não irá perguntar com palavras. Ele irá mostrar isso a vocês, em relação ao que vocês são. E da distância que puder existir, ou da coincidência que se estabelecer, entre o que vocês creem ser e o que vocês são, realmente, então, irá se estabelecer a unidade. E isso irá acontecer, em um instante, sem qualquer perda, sem qualquer sofrimento, sem qualquer medo, seja ele qual for. Isso será, evidentemente, profundamente diferente se vocês ainda não tiverem passado pela noite escura da alma. E para isso, lembrem-se, é preciso abandonar. Isso foi repetido de várias maneiras. Esta tensão para o abandono, de que falou Hildegard de Bingen, corresponde realmente ao que vocês têm que ser. Nada há para fazer neste estado de ser. Há justamente que se desfazer.
Há, justamente, que não mais querer. Há, justamente, que não mais ser identificado com nada deste mundo, com nada deste corpo, com nada desta personalidade, enquanto estando consciente de que vocês estão também nisso, mas que vocês não são isso. É isso o que vem lhes perguntar o impulso de Cristo. Foi isso o que o Senhor Metatron abriu, o que Maria lhes anuncia, enquanto estrela anunciando a estrela. Tudo isso está inscrito em sua vivência, tudo isso está inscrito no que vocês têm que viver, nesse pouco tempo destas algumas semanas, o que vocês têm que transmutar em vocês. O mundo transmutar-se-á, de qualquer maneira. A libertação da Terra, e a sua ascensão, está inscrita e realizada, como vocês sabem, nos outros planos. Resta-lhes, em meio à consciência individual que é a sua, em meio a esta consciência limitada, manifestá-lo, concretizá-lo, conscientizá-lo e vivê-lo. Nós lhes dissemos que alguns de vocês, vivendo agora o fogo do coração, tinham laços. Que esses laços, nos punhos, nos cotovelos, tinham sido removidos, mas que vocês são mantidos, ainda, na superfície deste mundo, porque vocês sabiam que vocês tinham que agir na superfície deste mundo. Muito em breve, isso irá lhes parecer, não mais como uma obrigação, não mais como um conhecimento, porque a vibração da luz irá se tornar tão intensa, sobre esta terra, que os fenômenos chamados de ascensão irão corresponder à imersão na luz, à imersão na sua natureza, mas desde que, até lá, se tal for a sua escolha, vocês tenham realizado esta natureza que vocês são, de toda a eternidade. Seja o que for, tenham em mente, e aí eu me dirijo ao conjunto da humanidade e não mais somente àqueles que têm vibrado e vivido em meio a uma das coroas radiantes ou no conjunto das 3 lâmpadas. Cada ser humano, cada irmão, cada irmã, será liberado do confinamento. Isso passa pela reconexão com a luz. Mesmo se houver uma distância entre a consciência, ainda confinada, e a luz, cada um irá reconhecer a luz pelo que ela é e irá seguir. Então, como nós lhes dissemos, em função estritamente do seu próprio estado de consciência, ou seja, da sua própria vibração. Então, não há qualquer apreensão a acrescentar nisso. Certamente, o que é para viver é um momento que, como qualquer passagem, pode apresentar alguns desafios, algumas dificuldades, mas se vocês anteverem essa passagem, no sentido coletivo, ela irá acontecer, para vocês, da maneira mais simples, da maneira mais evidente e mais alegre, pois vocês terão aprendido a tornar-se transparente e vocês não irão mais resistir ao impacto final da luz vindo estabelecer o seu reino. Naquele momento, vocês irão se tornar totalmente permeáveis, e tudo o que faz a ilusão deste mundo irá desaparecer sob os seus olhos, sem qualquer problema, e vocês irão se tornar vocês mesmos, então, o que vocês são, de toda a eternidade, esquecendo essa passagem em meio à ilusão e ao esquecimento. Tudo será restaurado, na eternidade. A sua consciência também, na totalidade. Se, entretanto, vocês não estiverem prontos, se, entretanto, a sua alma tiver decidido prosseguir nos mundos densos, vocês jamais estarão cortados, vocês estarão permanentemente reconectados. Mesmo se um sentimento de peso obrigá-los a manter certa forma de densidade, isso não é o mesmo que viver no esquecimento, mas, sim, que viver, mesmo em meio à densidade, com a consciência da reconexão. O que vem depois do choque da humanidade é, naturalmente, uma reconexão total com a fonte, onde nunca mais a separação poderá existir, onde nunca mais o sofrimento poderá existir, seja qual for o seu futuro vibratório. Mas lembrem-se, é agora que é preciso se tornar transparente de luz, antes que a transparência da luz realmente se estabeleça definitivamente, fazendo bascular a consciência deste sistema solar em meio à sua nova dimensão de vida. Aí estão as poucas palavras que os anciãos me pediram para transmitir-lhes, em relação, efetivamente, à minha própria percepção e à minha própria vivência, durante a minha última encarnação, desta noção de transparência e da vivência da minha transparência, desde a minha tenra idade, até o meu último dia sobre esta terra.
Permaneçamos em um momento de comunhão e, depois, se houver em vocês interrogações sobre esta transparência, então, se eu puder avançar, ainda mais, nesta porta estreita, eu irei fazê-lo. Mas primeiramente, do meu coração ao seu coração, em comunhão e na luz branca, vivamos. Efusão vibratória. Irmãos e irmãs na carne, nesse corpo, se existirem em vocês perguntas em relação ao que eu acabo de dizer, eu os escuto. Pergunta: o que você chama de comunicação de espírito a espírito? Você fala da telepatia. Querida irmã, absolutamente não. A comunicação de espírito a espírito é, simplesmente, ver além da aparência. É quando os olhos do coração estão abertos e eles veem além da pessoa que está à frente, ou que está em relação. É ver o espírito, é ver a alma, que está atrás da aparência. Então, estando transparente de luz, o outro se torna também totalmente transparente, mesmo se ele não puder se apreender disso, compreendi-lo ou vivê-lo. Vocês têm acesso, naquele momento, à alma e ao espírito. Vocês veem o outro sem qualquer julgamento, com o olho do coração, porque ele é vocês. Isso supera amplamente o contexto da telepatia. Isso supera amplamente o contexto da compaixão ou da empatia. Naquele momento, é realizado, na consciência da transparência de luz e da unidade, o que é realmente vivenciado na unidade, em meio à consciência. Quando nós dissemos, como eu disse durante a minha vida, que tudo é um, isso não é uma invenção da imaginação, é a verdade do espírito. Nada está separado nos mundos unificados. Não pode existir a mínima separação. Ao passo que, neste mundo, tudo é separação. O seu corpo não é o corpo do vizinho. Mas o espírito que está atrás desse corpo é o mesmo espírito que o meu. A consciência Turiya vive isso a cada instante. Pergunta: dizer eu sou a luz e tentar viver esta vibração permite alcançar o estado de transparência? Não, isso não basta. É preciso ser crucificado, integralmente. A melhor frase a dizer, pois a frase que é dita, por vocês, estará sempre no nível da personalidade, seria: eu nada sou. Isso se chama humildade e simplicidade. Para poder estar vivo, é preciso aceitar estar morto, aqui. E aceitar estar morto, aqui, é acolher a vida, não a ilusão. Assim, dizer, eu sou a luz, a fim de se tornar transparente, é mais frequentemente uma projeção de uma intenção. A luz jamais será um fazer, nem um desejo. Ela é um estado. O estado nada tem a ver com qualquer afirmação. Vocês sabem muito bem que, independentemente dos povos encarnados sobre esta terra, houve, por toda a parte, pessoas que rezaram, durante milênios. Elas teriam, no entanto, encontrado a unidade. Não. Vocês podem repetir bilhões de vezes a mesma frase, isso não irá substituir a transparência. A transparência apenas pode ser vivida no momento em que vocês aceitarem atravessar a porta estreita do segundo pilar, ou seja, serem crucificados, NDR. Onde da ponta do externo. E isso apenas pode ocorrer através da noite escura da alma. Se vocês olharem, seja no Ocidente ou no Oriente, ou em qualquer outra tradição, os seres que escreveram o que eles vivenciaram, essa passagem é uma passagem estreita, porque a noite escura da alma é a porta estreita, é o momento em que, efetivamente, é preciso aquecer ao fato de absolutamente nada ser, provando, assim, que vocês são todo. E isso jamais irá ocorrer por uma afirmação, isso jamais irá se realizar, e isso lhes foi denotado, mesmo pelos mais puros dos yoga que eu lhes dei. Tudo isso é apenas uma preparação para viver esta última etapa. Pergunta: o que significa hoje ser ancorador da luz, sabendo que poucos, entre os ancoradores da luz, adquiriram esta transparência da luz? Muitos estão prestes a vivê-la. Pela ativação da porta posterior do coração, por uma vivência vibratória, que prediz, se isso já não tiver sido vivenciado, o fogo do coração. Vocês são em grande número.
Somente aqueles que resistem ainda não vivem isso. Ancorar a luz corresponde a ser chamado pela luz. São João lhes disse: no sentido da unidade, haverá muitos chamados e poucos eleitos. Mas retenha que todos vocês são liberados, sem qualquer exceção. Mas eleito é aquele que se junta a Cristo, ou seja, a transparência da luz. É aquele que aceita a sua crucificação e a sua ressurreição. Agora, ancorar a luz e irradiar a luz ocorria, até o presente, pela coroa radiante da cabeça. O que é pedido, agora, é para atravessar a última porta. Pergunta: por que as fases de acesso à luz, à unidade, são vividas durante o sono? Minha irmã, eu penso que você fala por você. Você não pode falar por todos os seus irmãos e suas irmãs, porque muitos, ainda uma vez, vivem isso com plena consciência e em pleno dia. O fato de viver a noite escura da alma reflete simplesmente o que, durante o dia, no que é chamado de consciência de vigília, as resistências são muitíssimo mais fortes. Aceitar ver as suas próprias resistências é já um passo enorme para a transparência. Negar as suas próprias resistências é negar a evidência, é afastar-se da transparência. A única explicação, a única razão, a única lógica, é sempre interior e jamais depende, e jamais irá depender, de qualquer projeção exterior. Pergunta: há algumas semanas, Anael especificou que no dia 26 de setembro uma porta iria ser fechada definitivamente. Poderia explicar do que se trata? É exatamente a porta de que vim falar, que é a porta posterior de Cristo. Pois quando Cristo vier, a porta não existe mais. Pergunta: como chegar à transparência enquanto o mental estiver sempre aí, e o que pode levar a viver a noite escura da alma? Isso é impossível. É preciso que o mental não esteja mais aí. Há uma oposição, total e formal, com o mental. Aquele que está em AL, aquele que está na alma, e no espírito. O mental pertence, de maneira irremediável e definitiva, à ilusão deste mundo. É apenas uma construção lógica, criada para aprender a ação-reação. A transparência é a graça, onde a ação-reação não tem mais andamento. Isso fez parte de todos os ensinamentos, do Oriente como do Ocidente. Enquanto houver a mínima atividade mental, enquanto houver a mínima emoção, vocês não podem penetrar nas esferas da unidade. Uma vez a unidade vivenciada, e a transparência, o mental pode se manifestar, mas ele não é mais um obstáculo, porque ele também, transcendido por esta transparência de luz e pela luz branca. Isso faz parte de todos os ensinamentos, independentemente das escolas, se pudermos dizê-lo. O mental é o que se opõe, mais ferozmente, ao seu próprio desaparecimento. E isso esteve presente em todas as épocas. O mental e a emoção jamais os conduzem à luz, contrariamente, ainda uma vez, e como lhes disse irmão K, ao que determinados ensinamentos quiseram fazê-los crer, levando-os às quimeras e às ilusões. Cristo bem lhes disse: o seu reino não é deste mundo. Aquele que acreditou fazer deste mundo o seu reino, bem, vocês veem no que isso dá, neste fim de era denominada Kali Yuga. Pergunta: o fato da porta Kiriste ser fechada no dia 26 de setembro significa que aqueles que não tiverem realizado a unidade até lá não poderão ascensionar. A palavra ascensão tem dois gumes. A humanidade está liberada. Aí está a palavra mais importante. Então, ter medo de não ascensionar nada quer dizer, exceto uma projeção, aí também, do ego, pois será feito, a cada um, segundo a sua vibração. E são vocês mesmos, pela sua vibração, que criam as condições da sua vida e da sua consciência. Como poderia ser de outra forma? Então, a ascensão é um processo coletivo, mas que não tem a mesma finalidade, nem o mesmo destino. Enquanto houver medo, há obstáculo e não abandono. O prazo nada tem a ver com isso, porque é sempre o mental que vai assumir o controle e o mental impede a consciência livre de eclodir.
São as realidades vibratórias que se referem ao conjunto deste sistema solar e às quais vocês não podem escapar. Esta realidade é aquela do solo desta Terra e do Sol deste sistema solar e da estrela. E isso, vocês ali nada podem. O tempo deste mundo não pertence à eternidade. O tempo da sua vida inscreve-se em um contexto muito preciso chamado de nascimento e morte. A personalidade inscreve-se, ela também, neste contexto. O mental também. E tudo isso é uma ilusão. É preciso agora ir além do desprender-se. É preciso ir bem além da vontade. É preciso aceitar, para viver o abandono, a crucificação e a ressurreição. O que é absolutamente formal é que cada consciência irá se encontrar, exatamente, no que ela criou, para ela mesma. A partir daquele momento, qual medo pode existir, a não ser a projeção, sempre, do mental? Pergunta. O estado de transparência é o estado de 3D unificada. O estado de transparência está presente em todos os mundos unificados, sem qualquer exceção. Pergunta. Na frase, haverá muitos chamados e poucos eleitos. Poderíamos acrescentar que haverá muito ranger de dentes, mas a culpa é nossa? Pergunta. Não tem ali uma noção de juízo de valor? Eu disse justamente que não havia ali qualquer julgamento e qualquer valor. Agora, minha irmã, se o seu mental quiser jogar com isso, que ele jogue, mas sem mim. Não há qualquer juízo de valor nesta frase. Somente o mental e o ego creem e veem um juízo de valor já que será feito, exatamente, para cada um, segundo a sua vibração. Um ser que está na resistência não pode penetrar no reino dos céus, nos mundos unitários. É uma questão vibratória e não de julgamento. Ou então, a vibração é o julgamento. Mas quem é responsável pela sua própria vibração? É você que julga você mesma. Então não há julgamento. Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs da humanidade, do meu coração ao seu coração, eu rendo graças pela sua presença. Mensagem atemporal.